Nessa aula eu vou explicar como construir um chatbot, eu vou construir um chatbot na prática junto com você. O chatbot é a parte que faz o atendimento 100% automático. Eu julgo dizer que essa aula é a aula mais importante e é uma das primeiras coisas que você vai fazer depois que você entende as funções da plataforma. Vamos para a tela do computador, eu vou mostrar isso na prática, ok? Para você acessar o chatbot, você vai selecionar aqui chatbots nesse menu lateral e aqui você tem a opção de criar pastas, organizar os seus chatbots, ou seja, seus fluxos de automação em pastas. Tem como você selecionar um chatbot e apagar ele, tem como você apagar em massa, tem como você também clicar aqui em 3 pontinhos, renomear o chatbot que você construiu, duplicar ele, exportar, ou seja, compartilhar o seu fluxo, selecionando aqui, ó, exportar sob fluxo e gerar um link. Com esse link você compartilha com seus afiliados, compartilha com uma pessoa da sua equipe que quer ter o mesmo fluxo que você, e aí você não precisa montar novamente. Isso aqui ajuda você a não perder tempo em ter que montar um funil de novo. E se você quiser também, você tem a opção de excluir por aqui. Mas para a gente construir um fluxo novo, tá? Eu coloquei aqui um mapa mental, e esse mapa mental vai nos orientar o que a gente deve fazer em cada fluxo, em cada bloco do fluxo, para a gente não se perder e eu construir essa prática, né, esse chatbot junto com vocês. Então, primeira coisa, clique em novo fluxo. Novo fluxo, vamos dar um nome, né, para ele, vamos chamar de chatbot aula. E aqui a intenção desse chatbot, para vocês entenderem, a gente vai criar uma automação de atendimento para vender planos da Rivens, tá? Eu já deixei aqui os meus arquivos separados para que a gente possa ganhar tempo na parte prática e aí a gente vai construir isso. A primeira coisa, a gente vai vir aqui, vou atualizar, que eu já criei esse chatbot, ele vai aparecer aqui embaixo, ó, chatbot, tem até aqui a data que ele foi criado, ó. Seleciona dentro dele e aí ele já vai estar aqui no bloco iniciar, que é a mesma coisa desse bloco inicial, ok? Só para identificar. Aqui no nosso mapa mental a gente colocou o quê? Depois que a pessoa chega no atendimento, a primeira coisa que ela deve receber é uma mensagem de texto, ou seja, um bloco de texto. Eu vou copiar esse texto aqui e vou vir aqui na Rivens e vou puxar o bloco de texto, tá? Aqui no bloco de texto eu vou interligar o iniciar com ele e eu seleciono o quanto de tempo que eu quero que apareça digitando para o cliente, tá? Eu quero que apareça digitando para o cliente 7 segundos. Que aí o cliente vai perceber ali que eu estou escrevendo durante 7 segundos. E vou colar a nossa mensagem aqui, que é o seja bem-vindo a Rivens, meu nome é Gustavo. Depois disso, tá? Nós temos a seguinte condição, um bloco de condição. Então, o bloco de condição, a gente vai conhecer ele aqui agora, ó. Ele é um bloco que você pode dar permissão de o cliente ir para um lado ou para outro, se ele tiver a condição ou não, na hora que ele passar por esse bloco. Então a gente vai interligar, ou seja, na hora que o cliente chegar, ele vai receber depois de 7 segundos, seja bem-vindo a Rivens, e agora vai fazer uma verificação. Qual verificação? Ele vai verificar se o cliente possui, né? Se a pessoa tem a etiqueta cliente iniciou. Ou seja, a gente vai ver aqui se a gente tem essa etiqueta. Como a gente não criou essa etiqueta ainda, eu vou pegar aqui um bloco de ação, ó, vou vir aqui em ação, ações personalizadas, adicionar uma ação e vou adicionar uma etiqueta. E aqui eu tenho a opção de criar uma nova etiqueta. E aqui eu vou criar cliente iniciou. Criar a etiqueta. Beleza, vou deixar ela criada, vou deixar ela separada aqui, tá? A gente vai precisar disso. E a condição que eu quero fazer aqui é se o cliente tem essa etiqueta de cliente iniciou ou não. Então a gente vem aqui, a condição de etiqueta, seleciona a etiqueta. Vamos escrever, ó, cliente iniciou. Ó, cliente iniciou, tá aqui. Beleza. Então vai verificar o seguinte, se o cliente tem a etiqueta cliente iniciou, aqui o verdinho, ele vai seguir para um caminho, significa sim, tá? Se ele não tem essa etiqueta, ele vai vir para não, ok? Vamos ver aqui o que a gente tem na nossa demonstração, vamos colocar primeiro para sim. Se o cliente tem a etiqueta cliente iniciou, significa que o quê? É um cliente que já está ali na nossa base, e aí eu posso mandar uma mensagem para ele de como eu posso ajudar, porque ele já conhece o sistema, já é talvez um possível cliente. Então vou vir aqui com um bloco de texto, tá? Vou selecionar esse bloco, vou puxar ele aqui e vou conectar
em sim, porque se ele tiver etiqueta, ele vai receber essa mensagem, como posso ajudar. Se ele não tiver essa etiqueta, eu vou adicionar a etiqueta cliente iniciou. Então a gente volta aqui, se ele não tiver, eu vou adicionar, vou puxar um bloco de ação e vou adicionar a etiqueta cliente iniciou, ok? Ó, conectei. Então tudo que a gente já fez aqui foi justamente esse mapa mental, tá? Depois disso, eu quero que, ao adicionar a etiqueta, ele mande um bloco de áudio, tá? Onde vai falar, meu nome é Gustavo, sou um dos fundadores aqui da Rives, posso te enviar os nossos planos? E aí aqui eu quero colocar um bloco de áudio. Então a gente tem aqui, ó, uns blocos rápidos. Se você quiser ver todos os blocos, você seleciona aqui no mais opções. Então tem aqui todas as opções de bloco. Então a gente vem aqui em áudio, a gente conecta e agora a gente vai procurar qual áudio que a gente quer. A gente já deixou separado aqui para a aula, tá? Aqui, ó, aula, áudios, boas-vindas. Beleza? Você consegue ouvir esse áudio. Olá, beleza? Meu nome é Gustavo, sou um dos fundadores aqui da Automação Rivens. É um prazer estar recebendo você aqui no nosso atendimento. E eu posso te perguntar uma coisa, eu posso te enviar agora os nossos planos? Beleza? Então agora, depois disso, eu posso colocar aqui também uma opção de ficar gravando durante 10 segundos, para dar aquela sensação de que é uma pessoa real que está gravando esse áudio. Vamos aqui de novo, vamos seguir. E agora que eu quero uma resposta do cliente, ou seja, posso te enviar os nossos planos, eu quero que o cliente responda alguma coisa, sim ou não responde, ou não responder nada, né? Ele pode deixar a gente no vácuo. Então, o que eu vou fazer agora? Colocar um bloco de resposta. Toda vez que eu quiser um bloco que eu fizer uma pergunta, eu preciso colocar um bloco de resposta. E aí a gente vem aqui no mais, vai lá em ações e seleciona resposta. A gente conecta o bloco de resposta, pode ser qualquer tipo de resposta, tá? E aí aqui tem uns pontos bem importantes, que se ele responder, ele vai sair aqui pelo verde. Se ele não responder em até um dia, ou a gente pode configurar um tempo específico, por exemplo, se ele não responder em até 1 hora, ele vai sair por esse ponto de expiração. E se a gente usar alguma tratativa, por exemplo, usar o tratamento de erro simples, significa que o quê? Se ele errar o tipo de resposta durante 3 vezes, vai receber alguma mensagem específica. Isso é muito usado em suporte. Por exemplo, digite 1, aí o cliente vai lá e começa a digitar 10, 5. Aí ele pode vir fazendo as tratativas e depois dessa sequência de erros, ele sai por aqui, por exemplo, para abrir para um atendimento. No caso nosso aqui, a gente está querendo o quê? Qualquer tipo de dado. Então, a gente pode deixar isso aqui e não usar tratamento de erro, tá? E aí deixa sem essa opção. Ok. Depois disso, a gente vem para a seguinte condição. Se ele responder, ele vai receber um bloco de imagem dos planos. Então, se ele responder, ele vai sair aqui no verdinho, né? Se ele responder em até 1 hora, porque se em 1 hora ele não responder, ele vai, na hora que der 1 hora, ele vai sair por aqui. E a gente vai tratar isso aqui também. Então, ele quer o quê? Uma imagem dos planos. Então, vou selecionar aqui a opção de imagem, vou conectar aqui esse bloco com a imagem, com o bloco de imagem, e vou puxar a imagem que eu quero, que eu já selecionei aqui, já deixei pronto para essa prática. Se eu quiser colocar um texto aqui, ó, segue nossos planos. Que aí a imagem vai junto com esse rodapé, tá? E se eu quiser colocar um tempo também, eu quero que depois de 10 segundos receba a imagem aqui dos planos, ok? Beleza. Depois disso, eu coloco um bloco de temporizador, para vocês conhecerem, eu vou colocar esse bloco, que ele faz o quê? O nome já diz, né? Ele dá um delay de tempo, ele tem um temporizador para ele ir para o próximo bloco. Então a gente vem em mais opções, vem aqui em ações, coloca o bloco temporizador, seleciona, e aqui você tem o tipo de temporizador. Por exemplo, quero colocar um por data, da data X, a partir da data X, não passar por aqui, ou passar por aqui. Mas o mais utilizado é por tempo, onde você pode colocar aqui, por exemplo, eu quero que faça um delay de 10 segundos e passe por aqui de meia-noite a meia-noite. Então, vou deixar esse temporizador aqui, eu quero que roda normal o tempo todo, tá? Beleza? Depois disso, eu vou remover a etiqueta cliente iniciou,
tá? Que significa que ele passou nos planos, então eu quero remover essa etiqueta, tá? Vem salvando também, pessoal, porque caso seu computador venha desligar, ele salva automático, mas mesmo assim é bom você, né, ir lembrando de salvar, porque você construir um fluxo muito grande e perder é ruim. Então a gente vai fazer o que agora? Remover uma etiqueta. Então vai vir aqui em ações, vai vir em ações personalizadas, você pode vir aqui, conectar. Qual a ação? De remover a etiqueta. Qual a etiqueta? Aquela que a gente colocou lá atrás, do cliente iniciou, tá? Aquela que a gente colocou lá no início do fluxo. E também depois disso, a gente vai colocar a adição de um cliente viu os planos, para a gente saber que esse cliente vai ter essa etiqueta. Ó, é um cliente que já viu os planos, é um cliente que já passou por nosso áudio, já viu os banners. Então a gente agora vai vir com uma outra ação. Você pode colocar no mesmo bloco se quiser. Então vem aqui, adiciona e como a gente não tem essa etiqueta ainda, eu vou criar ela, ó. Cliente viu os planos. Aí como deu o limite de 20 caracteres, vamos colocar só cliente viu planos, tá? E criar a etiqueta. Ou seja, ele vai remover o cliente iniciou e vai receber a etiqueta cliente viu plano, tá? Tá aqui embaixo, ó, cliente viu planos. Ok? Beleza? Próximo bloco, eu quero enviar para o cliente um vídeo, né, falando sobre os planos e tudo mais. Então eu vou vir com um bloco vídeo, é bem simples, tá vendo? Os blocos são bem fáceis de entender. Conecta ele aqui, tá? Bloco a bloco. Seleciona o vídeo, já deixei ele separado aqui também. E aí eu posso colocar um rodapé se eu quiser, tá? Posso vir aqui e eu consigo também ver o que está escrito no vídeo. Olha, o plano da Riva é bem simples de entender. Quando você começa a fazer seu cadastro, você tem... Aí aqui eu coloco, veja esse recado. Beleza? Feito isso, qual que é o próximo bloco? Vamos vir aqui. Bloco de texto. Posso te enviar o link dos planos e depois um bloco de resposta, né? Então vamos lá. Bloco de texto. A gente já conhece ele. E vamos perguntar aqui, ó. Posso te enviar o link dos planos? Vamos colocar o texto. Vou colocar um delay aqui de uns 8 segundos. E também agora o bloco de resposta. Vem aqui no mais. Resposta, porque a gente quer uma resposta, certo? Seleciona. Eu vou deixar aqui, se ele não responder em até 10 minutos, ele vai vir para essa saída. Tratamento de erro não tem nenhum, porque pode ser qualquer tipo de resposta. Pode ser um beleza, pode ser um ok, pode ser sim, não. Qualquer coisa que ele responder, ele vai passar para o próximo bloco, tá? Depois disso, nós temos, se ele responder, vai receber o bloco de link, né, de compra. Então a gente vai vir aqui, se ele responder, posso duplicar esse bloco de texto, tá? Para eu aproveitar ele também, se eu quiser. Ó. E nisso aqui eu já coloco o link de compra. Eu vou até pegar o site aqui da Rivens, ó. Do nosso site oficial. E já vou colocar aqui, ó. Link de compra. Beleza? Depois disso, vou colocar um bloco de ação de abrir atendimento, porque aí ele vai cair lá dentro do chat, no bate-papo, né, no chat ao vivo, como uma abertura de atendimento, que é um possível cliente só para o humano ali acompanhar. A gente volta aqui, para fechar esse ciclo, a gente coloca mais uma ação de abrir atendimento. Ações, adicionar, abrir atendimento. Então, selecionou aqui. Se tiver algum departamento, seleciona, mas se não tiver, só abrir o atendimento manual mesmo, tá? Fechou. E se ele não responder, Gustavo? O cliente não respondeu nada. Vamos seguir e voltar aqui no fluxo, ó. Se ele não responder, que é esse bloco aqui, ó. Se ele não responder em até 10 minutos, o que a gente faz? A gente só faz uma abertura de atendimento, para que o humano possa fazer uma ligação, conversar com ele, chamar ele ali de uma maneira mais personalizada, mandar um áudio mais personalizado. Então você pode vir aqui e mandar e conectar, né? Fazer essa conexão aqui, ó. Beleza? Ele vai abrir o atendimento. Show de bola. Lá atrás, ó,
do nosso exemplo aqui, nós temos também aqui, ó, esse bloco, que a gente pergunta se a gente pode enviar os planos. Se a gente puder enviar os planos e ele responder, beleza, vai seguir o que a gente fez. Se não, eu vou mandar essa mensagem, ó. Olha, posso te mostrar os planos? Porque hoje eu vou usar a variável do sistema, que é a variável saudação, que é a variável data, na verdade, dia da semana, variável dia da semana, porque ele vai pegar o dia que a pessoa está passando aqui nesse bloco, ou seja, olha, posso te mostrar os planos? Porque hoje, segunda-feira, temos uma condição especial. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero fazer um follow-up, né? Chamar esse cliente para não perder ele. Que foi justamente nessa etapa aqui que eu perguntei, ó. Posso te enviar os planos? Mandei um áudio, né? Se ele não responder em até, vamos colocar aqui 20 minutos, 12 minutos, eu quero que ele mande aquela mensagem. Então, eu venho aqui no texto, de novo, tá? Puxei ele aqui. Ele vai sair aqui se ele não responder em até 12 minutos. E vai receber aquela mensagem. Só que aí a variável dia da semana, nós vamos trocar ela aqui, ó. Vamos trocar ela aqui, ó. Porque hoje, aí você vai pegar aqui dentro das variáveis, ó. Hoje, dia da semana, temos uma condição especial. Então, porque hoje, segunda-feira, porque hoje, terça, vai depender do dia que ela está passando aqui. Temos uma condição especial. Então, se ela responder, então a gente quer o quê? Uma resposta aqui. Então, a gente quer o quê? Um bloco de resposta. Ó, se ela responder, um bloco de resposta. Ok? A gente volta aqui, mas a gente vem aqui com bloco de resposta. Pegar ele aqui. Beleza. Qualquer tipo de resposta. E aqui, não usar tratamento de erro, tá? Se ela responder, o que vai acontecer? Vai seguir o fluxo daqui de cima. Ó. Ele repete a mesma coisa. Olha lá, o bloco temporizador. Então, se ela responder, o que eu vou fazer? Eu vou conectar isso aqui, ó. A gente fez um follow-up. E aí aqui ele vai seguir o fluxo. Se não responder, eu quero só adicionar uma etiqueta cliente no vácuo. Para saber que esse cliente aqui não é um cliente potencial, a gente coloca aqui até um dia. Se ele não responder até um dia, eu vou adicionar uma etiqueta. Então vamos colocar aqui, ó, ação. A gente vai, ação personalizada, né? Já conhece que essa ação aqui existe. Deixa eu excluir esse bloco que não faz sentido, que ele está aqui. Se ele não responder até um dia, a gente tem adicionar uma ação, adicionar a etiqueta. Qual a etiqueta, Gustavo? Não tem ela ainda, vou criar ela. Cliente vácuo. Ou seja, o cliente não respondeu ali, não deu sequência. A gente criou a etiqueta, agora a gente tem que achar ela e adicionar aqui, né? Ó, vem aqui, cliente vácuo. Depois disso, se eu quiser, eu posso até vir aqui e conectar, tá? Esse cliente aqui nesse bloco de ação, ó. Aqui dentro do fluxo, dessa forma, a gente já conseguiu fazer uma configuração legal. E depois disso, se eu quiser também, ou no meio desse percurso, posso colocar uma notificação de cliente também. Ou seja, depois de abrir o atendimento, eu posso vir aqui, adicionar uma ação e notificar o administrador. Aí você colocar, olha, cliente está te aguardando. E aqui você vai selecionar as pessoas que você quer que receba essa mensagem. Todos os administradores ou uma pessoa específica. Essas pessoas, elas vão estar nas suas configurações. Então, por exemplo, quando você salvar aqui, vir aqui, ó, voltar, vir aqui em configurações, vir aqui em minha conta e você colocar aqui informações. Dentro desse robô aqui, na hora de você personalizar o seu perfil, tá?
na hora de você personalizar seu perfil aqui na área de membros, na parte de membros, se você digitar aqui o seu perfil e colocar o seu número, o seu telefone, certo? Esse telefone é o pessoal, é o telefone pessoal seu. Por quê? É esse telefone que na hora que você selecionar aqui aquela função de notificar administradores, é esse telefone que vai receber essa mensagem do seu atendimento. Então tem como você notificar ali que a pessoa está no atendimento, você nem precisa ficar olhando o chat e só se atentar quando o seu atendimento te notificar. Então dessa forma aqui, nós construímos esse fluxo relativamente bem fácil, bem simples. Nós gastamos aí cerca de 20 minutinhos, né, para fazer ele, 15 minutinhos. E você tem um fluxo funcional e nas próximas aulas você vai aprender como ativar esse funil aqui, tá? Para quando o cliente entra em contato e ele rode 100% automático. Então na próxima aula você vai aprender a ativar esse funil e enviar também ele manualmente lá dentro do chat ao vivo. Espero que você tenha entendido, tenha aprendido a fazer essa configuração. Qualquer dúvida, nosso suporte também está à disposição, tá? Qualquer dúvida você pode vir aqui nessa opção de suporte e chamar o nosso pessoal no WhatsApp. E tenho certeza que você aplicando tudo isso que eu passei e fazendo passo a passo, você vai pegar domínio, vai entender como funciona e vai montar o seu funil aí do absoluto zero. Se caso você já tem um funil também, não tem problema, você pode fazer essa importação de maneira muito simples, de maneira muito rápida também, que eu vou explicar também nas próximas aulas, ok? Espero que você tenha gostado, tenha curtido e até a próxima aula. Tamo junto!